Olá pessoal, bom dia. Eu sou o professor Celso Araújo Fontes e essa é a 15ª aula do curso de Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural. Estamos na reta final do nosso curso. Bem, é, na aula passada nós começamos a estudar o Transformer, né? E mostrei para vocês uma das primeiras, não implementações assim exatamente do Transformer, mas uma das primeiras implementações assim onde de um modelo LLM, né, um Large Language Model, disponível para o público poder baixar e fazer fine tuning nele. Né? Expliquei para vocês que é o fine tuning. Vocês lembram de cabeça que é fazer um fine tuning, né? Fine tuning é a gente pegar um desses modelos e a gente, um modelo já pré-treinado, pré-criado, por assim dizer, né? E, e a gente é, ajustar ele com um novo dataset, certo? A gente ajustar, aproveitar tudo que ele já foi treinado e só dar uma refinada para falar assim, né? Ó, agora eu quero que você fique um pouco mais especialista nisso aqui, certo? Foi o que a gente fez na aula passada. E a gente começou também a usar o PyTorch. Mostrei para vocês que o PyTorch ele é o default do do framework, né, da biblioteca Transformer. Dá para usar com TensorFlow? Dá para usar com TensorFlow. Mas aí você tem que especificar direitinho, você tem que, na hora lá se você chamou lá o tokenizador, alguma coisa assim, você tem que pedir para ele retornar os tensores é, no formato TensorFlow, por aí tal. Porque tudo para ele o default é o PyTorch, tá? Mas beleza. E aí na aula passada a gente fez esse exemplo aqui, né, que a gente começou, a gente carregou lá o, o BERT, carregamos o nosso dataset lá da CNN, lá que tem umas 3 mil e poucas notícias, é, dividimos o conjunto, criamos aqui um dataset, que é um cara que ele faz o quê? Que ele, você passa ele por um data loader, e aí no momento em que estiver rolando o treinamento, ele vai usar isso como uma espécie de pré-processamento, item a item, tá? O dataset, esse cara é uma especialização no dataset do PyTorch, né? Então vocês vão ver muito assim que a gente acaba tendo assim dois grandes caminhos. Um é você criar um dataset e o outro que eu vou ser até sincero para vocês, o outro acaba às vezes até sendo mais usado, que é você criar uma função qualquer, uma função de Python. Ela acaba sendo, né, e essa função acaba passando, você acaba passando ela com parâmetro para o map do dataset, que é aquele dataset daquele pacote dataset que a gente usa, certo? Qual a intenção dos dois? A intenção dos dois, tanto usando um dataset assim, como a gente passando uma função para o map do dataset, só que esse aqui é um por um, enquanto o map você passa uma função em que ele vai te passar o dataset inteiro e você vai ali trabalhar. Qual a intenção de você, independente da estratégia, tá? É você, de acordo com o dataset que você está trabalhando, de acordo com a tarefa que você vai fazer, de acordo com o modelo que você vai fazer, sim, infelizmente você vai ter que considerar todas essas variáveis, tá? Não infelizmente as coisas não são triviais, tá? Nesse tocante. É, você, você vai pegar lá os campos, as colunas e retornar, tokenizar e retornar no formato em que aquele modelo que você está usando para fazer fine tuning espera, tá? Então, por exemplo, para a tarefa de classificação,
pelo menos com a grande parte desses modelos Transformer da vida, BERT, T5 e tal, ele vai sempre esperar lá os inputs ID, que eu mostrei para vocês o que é, né? Que quando a gente tokeniza lá, ele já automaticamente cria lá um input ID e o attention mask. Só que quando a gente está trabalhando com classificação, a gente precisa passar um outro. Nesse dicionário que a gente precisa passar para ele, no caso aqui usando o dataset, a gente precisa passar o labels, né? No caso aqui, que são lá nossas labels lá, que é esporte, economia e por aí vai, tá? Então a gente precisa passar esse formato, por isso que a gente precisou fazer esse cara aqui. E na aula anterior, a gente usou na mão mesmo o PyTorch. Eu até mostrei para vocês que é um pouco parecido com aquela lógica lá do... Né, porque são duas bibliotecas muito semelhantes, né? A questão do Epoch aqui usando o PyTorch, tá? E a gente passou batch a batch. Aí na outra aula eu tinha explicado para vocês o conceito de batch, né? E a gente fez lá o fine tuning, fez também a questão aqui para poder testar a precisão. E depois nós carregamos aquele modelo treinado, né? E fizemos uma predição. Bem, foi o que a gente fez na aula passada, tá? Só reforçando a explicação. Na aula de hoje, vou começar mostrando para vocês um recurso que vai começar a diminuir bastante o código em relação à aula passada, pelo menos para algumas coisas, tá? Que é, por exemplo, o uso do pipeline. Para vocês não é tão novidade a questão de pipeline, porque a gente viu pipeline em qual biblioteca a gente usou bastante pipeline. Aí, pessoal. Qual era o nome da biblioteca que a gente usou bastante pipeline? Era o pipeline do Scikit-learn, certo? O pipeline do Scikit-learn. E aí, o Transformer também tem um pipeline dele, tá? Que é para facilitar o quê? Para a gente não ter que ir lá, tokenizar, não sei o quê, pegar o tensor, não sei o quê. Ser um negócio, uma abstração maior que encapsula aquele monte de coisa. Então aqui, por exemplo, lembra aquele exemplo do mesh que a gente fez logo no início? Ó, era assim, ó. Vou até mostrar para vocês terem uma visão melhor aqui, assim, no Tônia. Se a gente fosse fazer na mão, entre aspas, né, a gente carrega o modelo, carrega o tokenizador, põe aqui a sentença, a gente pega a sentença. Aí, por causa dos caracteres especiais, eu preciso, nesse caso aqui, tá, desse modelo aqui específico, eu preciso codificar, decodificar e passar para o tokenizador. Aí eu identifico aqui o index da máscara. Aí depois aqui eu pego a sentença já. A sentença já com os tokens aqui, com a questão da máscara. Peço para ele retornar no formato aqui de PyTorch. Na verdade, até o default, tá? Esse parâmetro aqui, se você estiver usando PyTorch, nem precisa. E aí eu passo tokenizado aquela tripla que é input IDs, attention mask e tal. Eu passo ele para o meu modelo que eu carreguei, aí ele vai devolver esses outputs, aí ele vai devolver os logis, né, que eu expliquei para vocês, que é o cara, antes dele passar lá para o soft mask, eu pedi aqui o top 5 dele aqui, e aí eu fui, e com isso ele trouxe o que para mim? Ele trouxe lá, aqui o México, que é uma grande cidade, aí ele vai trazer aqui os top 5 aqui, ó. O Rio, Brasil. Ah, como é que ele decidiu isso aqui? Decidiu em cima do dataset em que esse modelo foi criado aqui. Esse modelo aqui eu não lembro, mas acho que ele usou lá o dataset do Wikipedia, alguma coisa assim, tá? Então, passando todos aqueles valores de attention mask, de pesos, caramba, 4, assim, o top 1 entre o e é uma grande cidade,
seria o Rio, tá? Beleza, mas, enfim, se fizer fine tuning alguma coisa, o resultado pode ficar diferente. E essa mesma coisa aqui pode ficar um pouquinho mais tranquila, tá? Se a gente usar assim. Tá? Então o código fica bem menor, né? A gente pode até colocar aquela mesma frase, né? O é uma grande cidade, né? O é uma grande cidade. Tá? Observe que aqui eu passei aquele parâmetro que eu passei lá na parte do módulo, eu passei ele aqui, ó, top K1, tá? Mas se eu quisesse fazer parecido, poderia colocar aqui top K5, tá? E é lógico aqui, eu já fiz um replace para poder ficar desse jeito, mas se eu imprimir aqui só o resultado, para ficar bem igual mesmo aquilo que a gente fez, só não vou fazer o for, né? Aqui, né? Seria assim. Então tá ali, ó, Rio, Brasil, papapá, tá? Então, observem aqui que no pipeline, o primeiro parâmetro que eu vou passar para ele é o tipo de tarefa em que ele vai fazer, tá? Então, essa tarefa aqui, por exemplo, é a tarefa Fill Mask, tá? E o legal dele é que ele já traz um resultado diferenciado de acordo com a tarefa. Esse aqui, por exemplo, ele é bem legal, porque ele traz um cara chamado Sequence, então ele já faz o replace, na verdade. Eu nem precisaria ter feito aquele replace, depois eu vou até alterar lá no slide. Porque ele já traz um subproduto aqui já bacana, aqui já de acordo com essa atividade. Então eu tenho aqui também o... eu só não sei se eu tenho esse modelo aqui. Se não tiver, ele vai acabar, infelizmente, demorando um pouquinho para carregar. Mas vamos lá. Tem aqui o de tradução, para baixar aqui, se eu não tiver ele aqui. Ah, eu acho que eles mudaram o nome desse modelo aqui, mas beleza. Então, assim, tradução, pipeline tradução, pipeline análise de sentimento, pipeline de pergunta e resposta com contexto, que é o que a gente vai trabalhar hoje. E o de geração de texto, né? Geração de texto criativo, né? Era uma vez uma terra distante, e aí ele preencheu o resto do texto, tá? Então, assim, o pipeline ajuda bastante isso para a gente encapsular todo aquele passo a passo, a gente economizar tempo e linha de código, tá? Outro cara legal que vai ajudar a gente. Aí esse cara aqui que eu tô curioso, porque um tempo atrás eu fui tentar usar ele no Windows e não consegui usar esse cara no Windows, mas de jeito nenhum, tá? Que ele faz parte internamente de um pacote chamado Bits and Bytes, alguma coisa, Bits and Bytes Sends, alguma coisa assim. Beleza. O que é o trainer? O trainer, ele é uma classe feita para quê? Lembra aquele um dos primeiros exemplos lá que a gente fez do BERT? Recordar, quer dizer, aqui a gente já foi fazendo fine tuning direto com... Peço desculpa, na verdade, isso aqui a gente acabou fazendo usando rede neural, mas no BERT, de qualquer jeito, a gente precisa fazer um dataset, certo? Para ajustar o modelo. E aqui eu tô fazendo um fine tuning com aquele nosso negócio de sempre, né? De spam e não spam, tá? Aquele negócio de sempre nosso, aquele grupo lá de mentirinha lá de spam e não spam, tá? Só que dessa vez, ao invés de eu pegar e fazer o meu laço de epoch e passar aqui o batch, carregar o meu treino, e aí pegar
o bet, lá os inputs, o attention mask, a label, e eu chamar aqui o meu feed forward, pegar a questão da função de perda, passar para minha função de retropropagação e tal, fazer todo esse negócio aqui na mão, inclusive a questão da avaliação de precisão, fiquem na memória isso aqui, ó, perdão. Fiquem na memória todo esse laço aqui. Eu pego todo ele, tá? Eu pego todo ele e faço o seguinte: passo uns parâmetros e passo por uma classe chamada trainer e falo assim, ó, faço o treino. É isso. Ela vai abstrair tudo aquilo, tudo aquele for de epoch e não sei o que, blá blá blá, e o gradiente, não sei o que, tudo aquilo na mão, você cria os parâmetros, passa para ela, diz o modelo, o teu dataset e tal, tem muitos mais parâmetros aqui, tá? E aí você roda e você fala trainer train. Pronto. Você faz isso e ele vai lá treinar. Vou mostrar aqui para vocês, vamos lá. Então aqui, vamos aqui bem devagarzinho. Primeiro eu tenho aquele monte de classe, só que eu tenho agora essas classes novas. Eu tenho o trainer e o training arguments, tá? Aí tá aqui, você já conhece, negócio de spam, não spam, isso aqui. Isso aqui vai ser um texto novo que eu vou fazer uma predição, tá? Beleza. Aí eu vou dividir, tá? Os 80/20. Isso aqui também já não é novidade para vocês, certo? Carreguei meu tokenizador, beleza? Carreguei meu tokenizador. Aí, só por uma questão de praticidade, para não ter que ficar repetindo esse negócio aqui, ó. Truncation, true, 128. E aqui acho que eu nem preciso, tá? Vou até tirar esse cara aqui. Eu vou tokenizar os 80 e os 20, certo? Quando eu tokenizo, ele traz para mim aquele negócio lá, input, ID, attention mask, certo? Eu vou precisar de um custom dataset, não tem como fugir nesse caso aqui, porque ele não tem como fazer, ele tem que saber o que ele vai fazer com aquele dataset, certo? Então aqui no meu caso, o dataset aqui, eu já até codifiquei ele. Aí quando ele vier, eu vou pegar aqui as labels, vou só colocar ele aqui, transformar eles em tensores, tá? E esse cara aqui vai ser só para eu poder fazer o quê? Para eu poder, a partir do índice que ele chama, ele que vai, quando eu uso o dataset, ele que vai dizer, ó, estou no índice tal do teu dataset, no 0, no 1, no 2. Isso aqui é só para eu poder fazer o quê para ele? Falar, ó, a label desse cara aqui é essa label aqui, só que já no formato de tensor, tá? Só isso. Beleza. Aí eu vou criar aqui o meu dataset, o dos 80 e do 20. Quando eu digo meu dataset, é já no formato que ele vai esperar, né? Com aquela triplazinha que você já conhece, que é o input, attention mask e o label. Então aqui, por exemplo, se eu rodar, ó, super rápido, não sou nem de barrinha, porque é um dataset muito chinfrim, né? Pelo amor de Deus. Beleza. Agora, eu vou carregar o meu modelo. Aí eu carrego o modelo. Tá? E tô passando um parâmetro, dizendo para ele assim, olha, eu vou usar duas labels nele, que no caso é o 0 e 1. Tá? Então já deixa ele já preparado para ele trabalhar com isso, com duas labels. Tá? Beleza? Agora que vem a novidade.
Qual a novidade? É essa classe Training Arguments e a classe Trainer, tá? Eu vou até aqui já fazer um... Não, mas deixa, vou até já deixar num padrão aqui que eu gosto. Eu gosto que... Eu não vou salvar aqui nesse momento, tá? Não vou salvar em disco, mas eu gosto que se caso ele fosse salvar, que ele já salve sempre uma parte chamada outputs e o nome... E um nome exclusivo ali do modelo, tá? Então aqui eu passo o número de epochs, eu passo o tamanho do meu batch size, tanto para o treino, como eu poderia também passar, não sei se ele vai fazer autocomplete que vai, eu também posso passar aqui o que ele vai usar, o tamanho do batch size que ele vai usar também para os 20%, né, que é o de aqui ele chama de evaluation, né, que é os 20, que é o cara que ele vai usar para poder fazer a comparação lá para precisão e para melhoria a cada época, né? A gente viu que a rede neural usa bastante isso. Então eu ponho aqui meus parâmetros, tá? Aí eu crio uma instância desse cara que eu passo ele como parâmetro para o meu trainer. O trainer eu tenho que dizer qual é o modelo. Eu passo aqui uma instância de trainer arguments, passo qual é o dataset, não é aquele original, né? É o dataset já tokenizado, já no macete, certo? E passo aqui o meu... Aqui, ó, tô até estranhando, aqui, ficou faltando T aqui, desculpa. E o meu de teste aqui também. Aí eu mando treinar, ó. Pluft. Foi super rápido, né? Porque eu tô até curioso, não sei se alguém consegue aí pra mim, enquanto eu tô fazendo, ver se isso aqui, nas últimas versões de Transformer, tá funcionando no Windows. Tô bastante curioso, tá? Mas vamos lá. Aí eu vou até esse exemplo eu fiz ele proposital para mostrar um negócio que vai evitar uma dor de cabeça para vocês, tá? Primeiro eu vou mostrar o erro e vou mostrar como corrigir ele. Por que ele acontece, como corrigir ele. Vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse parâmetro device aqui e vou ver se força o erro aqui. Ó, deu erro aqui. Expected all tensors to be on the same device, but found at least two devices, CPU-Z, CUDA 0 e CPU. O que acontece aqui, pessoal? O ideal é você treinou, salvou o modelo, salvou o tokenizador e depois, num outro script, você carrega o modelo fine-tunizado com seu respectivo tokenizador, e aí você trabalha. Aqui eu estou fazendo um tudo em um. Não sei se vocês estão percebendo, estou fazendo um tudo em um. Algo que é muito comum de se fazer no Kaggle, né? Fazer um tudo em um. O que acontece? Ele estava usando um modelo para treinar. E aí eu tô no mesmo script do Python ali, né? Eu tô agora passando para um pipeline aquele modelo para ele fazer uma predição. E aí ele acaba tendo esse problema aqui de tentar carregar uma coisa que está na placa de vídeo, uma coisa que está na CPU. Então, qual é o macete aqui? Você faz aqui um ifzinho ternário, o seguinte, ó. Veja para mim, isso se você tiver placa de vídeo, se o CUDA está disponível, tá? Se tiver, beleza.
Se não tiver, menos um. Que aí ele vai lá tentar usar o CPU ou uma outra placa de vídeo ou qualquer coisa. Isso aqui é só porque eu estou fazendo tudo num scriptzão só, tá? Aí com isso, eu passando o device aqui para ele, a gente pode... Ele vai, ó... Ele vai ver, provavelmente vai ver que não está disponível naquele intervalo de microsegundo, a placa de vídeo ainda não vai estar disponível. E ele vai acabar usando o CPU para carregar esse modelo pré-treinado e vai fazer a predição. Beleza? Tem como forçar a liberar a placa de vídeo também. Depois eu posso mostrar para vocês. Tem um comando que você manda para você forçar a liberar a placa de... O PyTorch liberar a placa de vídeo também. É uma outra possibilidade. Tá? Alguém chegou a rodar aí no Windows esse exemplo? Cara, eu tô tentando rodar direto lá no Kaggle e apareceu um lance de colocar uma senha, uma API, Deixa eu te uma falar. API que... Deixa eu te falar. Que é. Obrigado, Thiago. Pior que ontem eu usei essa parada várias vezes e eu falei, eu vou lembrar amanhã de fazer isso. Não lembrei. O que acontece? Vamos lá. Deixa eu abrir um novo notebook aqui. Quando a gente usa o trainer e a gente usa aqui a placa de vídeo, sim, blá, 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 e usa a placa de vídeo, isso aqui não é o ideal de você fazer no Kaggle, tá? O ideal é você colocar a parte que carrega o modelo numa célula, a parte que carrega o negócio junto, para você não ter que ficar carregando tudo toda hora ao mesmo tempo. Deixa eu tirar aqui o meu plugin de ceguinho e rodar aqui. Vamos lá. É até bom que isso vai ficar gravado, vai ajudar bastante gente aí no... Mas, Thiago, tentou no Windows, não? Cara, nem tentei. Acho que a minha máquina não aguenta mais Não, isso pô, o não, dataset é coitado. pequenininho, cara. Tenta aí, pô. Põe o código pra rodar aí, como quem não quer nada. Deixa eu botar aqui no... Entendeu? Põe o ventilador aí perto do... Então, o que acontece? Quando a gente usa o trainer, uma placa de vídeo nesse cara aqui, ele vai alocar, ele vai alocar, principalmente se o dataset for grande, não é esse caso aqui, mas ele vai alocar uma placa de vídeo virtualmente, entre as virtual, mas ela existe, né? Nesse serviço aqui. Aí, esse serviço aqui ele funciona como? Esse OneDB.me. Ele é um cara lá, tá aqui, ó, ele vai explicando aqui, não sei o que, é um servidor onde você vai, você tem um ambiente isolado, onde você joga lá a tua placa de vídeo, sei o que. Aí ele vai pedir pra você criar uma conta nesse cara aqui, tá? E aí você tendo a conta nele aqui, você pode criar conta usando o próprio negócio do Google aqui, não tem problema. Vou mostrar aqui para vocês. Pode criar aqui usando o Google, GitHub, Microsoft, Karma 4. Aí você vai criar. Aqui, ó. Isso aqui, todos os runs que eu fiz. Cada nome disso aqui é um nome de um servidor. Tá? Ontem que estava lá na PGE viu que eu coloquei uma parada para rodar. Desci para lanchar com Malsan e Carlos Calhorda. Voltamos, e a gente conversou bastante lá, a Malsan contou uma situação lá. Voltamos e não tinha terminado de rodar. Bicho, o negócio Aí você logado, quando você clicar em Authorize, Thiago, ele vai estar isso aqui. O legal é que ele já faz esse esquema aqui que não me prejudica. Eu estou filmando isso aqui, mas não tá o negócio completo aqui. Eu vou copiar, vou colar aqui, e o legal é que ele vai colocar esse monte de bolinha, 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 e vou dar um Enter. Posso até salvar aqui, mas não vai fazer tanta diferença. Aí ele vai usar lá
essa instância lá da placa de vídeo e vai terminar aqui e vai rodar. Tá? É isso. Você coloca esse token aqui de autorização. Quando a gente usar o Llama 2 na aula que vem, vocês vão ter que fazer isso mesmo, uma coisa parecida localmente. Olha lá. Vai estar rodando, tá vendo, ó, Thiago? Vai estar rodando, papapá. Aqui, ó, pimba lá. Foi classificado como spam. Beleza? Mas isso aqui é só a primeira vez, tá? Não precisa ficar colando toda hora não, tá? Você vai ver aqui, ó, vou rodar tudo de novo. Você não vai precisar fazer isso toda hora não, porque, porra, também é um saco, né? Ninguém merece. Você já foi, né? Pimba. Já foi. É só pra ele salvar isso uma vez, entendeu? Acho que uma vez por dia, alguma coisa. Já tá rodando aqui. E no Windows, tá indo? Calma aí, ainda não fui lá não. No Windows eu tô curioso porque na época eu não conseguia fazer a classe trainer funcionar, tá? Aí eu fui lá no site lá, Bit and Byte Send, e aí os caras falavam, a gente não tem, na época, a gente não tem pretensão de implementar, rodar no Windows não. Tipo assim, mandou essa pra mim. Foi naquele momento que eu me desesperei e falei, meu irmão, vou ter que dar um jeito de isso rodar no Linux. Aí fui lá, comprei essa placa de rede, comprei SSD, os caramba quanto. É isso. Tá? Bem, vamos lá. Vamos hoje já começar com novas atividades de processamento de linguagem natural. Tá? Para quem trabalha já na minha assessoria, não é novidade essa aqui. Para quem não trabalha, vai ser novidade. Que é... Enquanto isso, a gente fica também na expectativa lá de funcionar lá no Windows lá do Thiago lá. Não sei se o Gabriel tá aí, eu também tô curioso para saber se no Mac funciona. Não sei se ele tá usando o Mac no curso. Ou se o Mendes tá aí, entendeu? Pessoal que tem grana aí nosso setor aí que tem MacBook. Se eles têm condição de testar no Mac também, que eu fiquei curioso. Mas beleza. Quem já é da minha assessoria já conhece esse tipo de atividade, que é Named Entity Recognition, tá? É uma tarefa de processamento de linguagem natural que envolve... A gente falou sobre ela na primeira aula, tá? Diga-se de passagem. Identificar e classificar entidades nomeadas em um texto, em categorias pré-definidas, como pessoa... O objetivo principal do NER é extrair informações estruturadas e identificar elementos-chave em um texto. O tipo acaba sendo o descritor e o valor acaba sendo o que está no próprio texto. Tá? Aliás, esse foi o foco da IA que a gente desenvolveu esse ano no nosso setor, que foi o raio-x jurídico. As entidades nomeadas referem-se a expressões que têm um significado específico no contexto do texto. O processo do NER geralmente envolve o uso de modelos de aprendizado de máquina, especialmente modelos de linguagem pré-treinados, como BERT, GPT ou outros modelos específicos para NER, treinados em grandes conjuntos de dados anotados. Esses modelos são capazes de capturar padrões linguísticos complexos para reconhecer automaticamente entidades nomeadas em texto. IOB. O padrão IOB, Inside Outside Beginning, é uma convenção comumente usada em processamento de linguagem natural. Thiago, qualquer momento que rodar aí, tu fala aí, no Windows. Beleza. Comumente usada em processamento de linguagem natural para rotular entidades nomeadas em texto. Ela é frequentemente empregada em tarefas de marcação de sequência, como entidades em texto, por exemplo, identificar nome, pessoa, organização. A anotação IOB consiste em 3 tipos principais de rótulos. B é o beginning, identifica o início de uma entidade nomeada. I, inside, identifica a palavra que faz parte de uma entidade já iniciada. Outside, identifica uma palavra que não faz parte de nenhuma entidade. Não faz parte de nenhuma entidade. Esses rótulos são adicionados às palavras em um texto para indicar a estrutura
das entidades nomeadas. Aqui está um exemplo gráfico, tá? Que eu peguei na internet. John Smith vive em Nova York e trabalha nas Nações Unidas. Então aqui, ó. John Smith é uma entidade do tipo de person, né? E como ele está em duas, faz parte de duas, um termo composto, né? John Smith, ele começa aqui, aí o começo dele vai ser B, hífen, e hífen. Se tivesse alguma coisa no meio, mas é muito raro, poderia ser o O, para dizer que, sei lá, tem um aposto, um negócio aqui no meio, tá? Mas não é o caso. Aí vive em, não é uma entidade aqui. Nova York, aqui ó, B, localização e localização. E trabalha para, aqui, org, né, organization, né, Nações Unidas, ponto. Essa anotação é útil para treinar modelos de aprendizado de máquina que podem identificar automaticamente entidades nomeadas em texto, ajudando na extração de informações em grande escala. Desenvolvedores muitas vezes utilizam o padrão IOB ao trabalhar em processamento de linguagem natural que envolve a identificação de entidades em texto. Bem, vamos trabalhar num dataset sem vergonha, que eu diria, tá? Que eu fiquei lá pedindo de 20 em 20 pro ChatGPT criar para mim, de 20 em 20. E aí depois eu percebi que ele estava criando umas paradas erradas. Aí eu tive que corrigir um por um, tá? E aí, mas assim, o que eu consegui foi isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ah, caraca. Eu criei esse dataset aqui, ó. Celso WM, medicamentos, patologia NER, tá? Como é que ele vai ser? Ele vai ser assim, ó. O paciente recebeu paracetamol de 500 miligramas para tratar a febre, tá? Os que estão com O é porque a palavra não pertence a nenhuma entidade. E aí nesse dataset tem poucas coisas, tá? Tem medicamento, dosagem, patologia, só tem isso, tá? Só que vai ter B, medicamento e medicamento. B, dosagem e dosagem. B, patologia e patologia, tá? Aqui mesmo ficou B, dosagem e dosagem, porque ficou 500 miligramas, tá? Então, esse foi um dataset chinfrinzinho que eu criei, mas vocês vão achar outros maiores aqui na internet, mas eu quis criar um nosso aqui específico, tá? Beleza, como é que a gente vai trabalhar nesse cara? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos ter aqui o nosso ID do modelo, é aquele, o base, poderia ser o large também, tá? Que aí ele é um pouco mais esperto. É só trocar aqui a palavra base por large, tá? Vendo Kaggle e tal, se tiver uma placa de vídeo maneira, pode usar também. Vai demorar um pouco mais, mas beleza. E aí aquele dataset que eu acabei de mostrar para vocês. Aí a gente vai dividir o dataset, tá? 80-20. Já não é um dataset tão grande, né? Mas fazer o quê? Vamos lá. Aqui o custom dataset que já começa a ter umas peculiaridades. Eu vou explicar para você. A gente vai debugar, a gente vai explicar para vocês parte a parte. Mas eu vou pedir para vocês. Cara, eu preciso ali dar uma olhada no meu filho, também ir no banheiro. Posso pedir só uns 10 minutinhos de intervalo? 10h40 eu volto, tá? 10h40 eu volto rapidinho. Tem problema para vocês? Beleza. Já volto rapidinho. Bem, voltando aqui, pessoal. Eu tenho aqui meu custom dataset. Dessa vez ele foi feito para que propósito?
Eu vou ficar com o dataset aberto aqui porque a gente vai ficar o tempo todo aqui comparando, tá? Então tá aqui, ó. Eu tenho os tokens, eu tenho as tags. Token é o negócio dividido. As tags é A, B e O. Primeira coisa diferente aqui que vocês vão ver. E, ó, isso aqui que eu tô fazendo, se eu desse um print aqui, ele ia passar posição a posição de cada linha desse aqui. Eu ia trazer esses caras aqui. Quando eu vou tokenizar aqui, esse cara que eu propositalmente dei o nome de tokens, eu estou usando um parâmetro diferente agora. Esse parâmetro é is split into words. Por quê? Porque eu estou dizendo para ele que o dataset já tá dando as palavras divididas. O dataset já tá dando aqui o texto dividido em palavras. Perdão, falando certo aqui agora. Minha dislexia às vezes ataca. Aí é o seguinte. Dessa vez, eu vou precisar pegar um cara chamado Word IDs. Tá? O que é esse cara Word IDs? Esse cara, ele vai trazer o identificador de cada palavra. Aí você fala, Celso, mas para que vai ter um identificador de cada palavra se as palavras já estão divididas? Depende. Vocês lembram que quando a gente tokeniza, tá? Quando a gente tokeniza no BERT, eu mostrei para vocês que, por exemplo, o nível para poder eu até expliquei que naquele abstrato eu falei, ó, aqui eu estou dividindo o gato, não sei o que, em cima da mesa, mas na hora H, às vezes ele pega uma palavra e divide ela em 2 tokens. Fica H e to. Depende como foi treinado, tá? Depende como foi treinado o modelo original. Então, o que acontece? Tá? O que acontece? Vai ter situações onde, por exemplo, a palavra paracetamol ou recebeu, principalmente recebeu, tá? Recebeu, ele vai chegar e vai dividir esse cara aqui em 2 tokens internamente. E para cada um vai ter aquele cabeçalho de atenção, KQV, todo aquele negócio sinistroso que a gente viu na aula passada. Você lembra? Só que vamos dizer que ele faça aqui rece e beu. Se ele fazer essa divisão, tá? Ele fazer essa divisão, apesar de serem 2 tokens diferentes, os dois vão continuar a pertencer. Os dois vão continuar a pertencer à mesma palavra. Então a gente vai ver aqui o número de coisas. Quer ver? Ó? Olha só. A gente vai pegar aqui. Vai colocar aqui, ó. Print. Desculpa. Len tokens. Tá? E depois a gente vai chegar aqui. E vai ver aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui no encoding aqui. Aí vou dar um sys exit aqui. Só para vocês darem uma olhada aqui. Claro, né? Se eu não chamar o cara, nunca que ele vai rodar, né? Se eu não chamar o cara aqui, nunca que ele vai rodar. Ele vai precisar desses caras aqui já existindo já, tá? Eu vou explicar isso para vocês com calma, mas vou só deixar aqui para vocês, só para rodar isso aqui. Eu acho que eu vou ter que colocar aqui um modelo, tudo aqui, para ele
para ele tokenizar e começar a fazer um negócio aqui. Aí ele vai entrar ali no Sysexit. Porque eu ainda estou passando o custom dataset. Aí na hora que ele começar a treinar, ele vai entrar naquele cara ali. Aqui. Beleza. Olha só. Por exemplo, ele está falando aqui que o tamanho de tokens desse primeiro cara é 5, certo? Se a gente rodar aqui de novo, a gente vai ver o texto, né? Não, porque ele, como ele faz aquele negócio de fatia aleatória, a gente não sabe, né? Então tá aqui, ó. Prescrito furosemida para tratar edema. 5. Tá? Observem que quando ele tokenizou, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Ele já aumentou. Por quê? A gente viu na aula passada que ele faz aquele negócio, ele coloca hashtag, semida, furor, como é que ele divide a questão dos tokens, né? Como tem essa questão e, por exemplo, ele pegando o furosemida, que se a gente olhar aqui no dataset, quer ver? Ó? Furosemida. Ele está aqui como o quê? B medicamento. E quantas tags eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Mas, porra, quando ele tokenizou esse montão. Ah, beleza. Mas e se eu pedir para ele trazer por IDs de cada token? Tá? IDs de palavra para cada token. Aí, o que acontece? Ele vai trazer essas situações aqui, ó. Ele vai trazer esse none e esse none aqui no final, que são as tags que eu mostrei para vocês, aquela, por exemplo, aquela CEP de separação, ou CLS de classificação, que são aquelas tags que eu tive que dar aquele encode e decode naquele primeiro exemplo, para ele poder tirar e eu passar ele para fazer o negócio da máscara. Então, para esses caras, a primeira coisa que eu vou fazer, para esses caras que forem none, eu vou jogar esse valor menos 100. Aí você fala, Celso, mas por que menos 100? Isso é para que na hora que ele estiver preparando lá o gradiente, fazendo aquela conta toda de gradiente lá de rede neural básico, isso não influencie na hora dele dar os pesos lá de relação de cada palavra e cada posição de cada palavra, tá? Então ele vai jogar menos 100 para esse cara não ter relevância, tá? Segundo, vocês estão vendo aqui, ó, que prescrito ele dividiu em 2 tokens, furosemida ele praticamente aquilo que furou, ele colocou em 3. E aí é uma palavra só, mas está em 3 tokens. Aí o que eu faço com isso? Eu vou e pego a label daquela posição, no caso aqui, B medicamento, e eu distribuo ela para todo mundo que for daquela palavra. Então vai ficar furou, sei lá, semida, ou não sei como é que ele dividiu aqui. Todas elas vão ficar com B medicamento, B medicamento, B medicamento, tá? Todas elas vão ficar com B medicamento. Por isso que eu fiz esse cara aqui, ó. Se for um desses caras none, ele fica com menos 100. Se não for, ele vai pegar a label e vai repetir para todo mundo que tiver aquele ID. E aí ele vai devolver aqui aquele cara. Input, attention, e o label vai estar o mesmo tamanho, não 5, mas vai estar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Que é o tamanho de 11 tokens que ficou. Beleza? Por isso que eu tive que fazer esse macetinho aqui, nesse cara, tá? Porque senão, cara, não ia bater o tamanho labels, que aqui só estão 5. Eu tive que fazer o quê? Eu tive que estender esses caras para eles ficarem do mesmo tamanho dos tokens. É isso, tá? Sem mistério nenhum. Beleza? Bem,
As labels, eu precisei, depois de aplicar o meu dataset, eu precisei pegar elas e fazer duas listas. Eu vou mostrar para vocês essas duas listas aqui. Uma é o inverso da outra, tá? Mas eu vou explicar para vocês o porquê. Tá? Uma é o inverso da outra. Ficou assim, ó. 0, B medicamento. 1, patologia. 2, patologia. 3. Por quê? Porque, na verdade, quando eu monto aqui aquela minha tripla, quando eu monto aqui aquela minha tripla, tá? Para cada vez que ele chama o cara, eu monto essa tripla aqui assim, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Vou dar um print. E vou dar um sysexit aqui para vocês verem, tá? Eu tenho que tirar aquele outro, que se eu não tirar aquele outro, ele não vai chegar naquele momento ali, né, Celso? Pô, você tá meio brincadeira. Aqui. Então ficou aqui, ó. Os inputs IDs, a máscara de atenção e as labels aqui já em formato tensor. Aqui, ó, menos 100 para aquele cara do início do fim. E ficou assim, ó. 6, 6, 4, 4, 4, 6, 6, 1, 1, 1. Por quê? Porque aqui, ó, ele foi repetindo, né? Se eu não me engano, o 6, acho que é aquele o O, que é o que não significa nada. Aí aqui ficou aquele medicamento com nome esquisito, em 3 coisas. Aí depois ficou de novo o OO, que não significa nada. E aqui tem a patologia. A patologia ficou em 2 tokens, deve ter ficado edema ou edema, alguma coisa assim. Ó. Aí ficou aqui, ó, 1, tá? Então, novamente, a gente trabalhando desde o início do machine learning, a gente não vai passar pro cara, principalmente para a rede neural, a gente vai passar o nome aqui, ó, patologia. A gente vai passar um número que vai representar aquela label. Aí, como é que ele vai saber na hora fazer o inverso? Ele vai saber fazer o inverso, tá? Ele vai saber fazer o inverso quando eu passar na hora que eu monto aqui o meu token, tá? Tô carregando aqui ele, eu carrego o pré-treinado. Mas eu passo parâmetros adicionais, eu digo o seguinte, ó. As labels que eu tenho são essas, isso aqui é para pegar a quantidade, acho que são 6, né? E isso aqui é a lista de ID para label e isso aqui é o inverso, é de label para ID. Então por isso que eu precisei fazer esse cara aqui, esse mapeamento, tá? Eu peguei eu fiz o inverso, entendeu? Eu fiz de ID para label, ficou 0, sei lá, medicamento, não sei o quê. E o outro ficou, medicamento é 0. Isso aqui é um padrão dele, tá? Quando você trabalha com NER. Então eu passei aqui, ó. Eu passei os 2 caminhos para ele na hora que eu montei o meu tokenizador. Montei aqui meu negócio de... meu negócio, olha. Meus argumentos de treino. Esse dataset, ele é muito chinfrim, então eu coloquei 10 epochs, tá? Coloquei um batch size bem grandinho. Isso aqui, minha máquina, o placa de vídeo aguentou, acho que até dá para colocar mais, tá? Passei alguns parâmetros, assim, para ele seria de quanto em quanto que ele vai avaliar a cada 500 passos, tá? O quanto que ele vai logar. Como eu estou trabalhando aqui agora com essa questão de classificação de token, eu precisei passar um data collector para no batch ele se ajustar ali a tokenização certinha, então precisei passar um data collector. E você observa que eu passo o data collector agora no trainer,
Passa aqui o modelo, dentro coleito, treino e aqui aquela minha metade de 20%. Aí beleza. Dessa vez eu vou fazer o seguinte, fazer uma coisa mais legal. Eu vou salvar o meu modelo e salvar o meu token. Ah, qual é o diretório que eu vou salvar? O mesmo que eu informei lá no meu Training Arguments. Esse aqui, ó, Input NER Medicamentos. Por um acaso vou colocar aqui 2, porque eu já tenho um salvo. Mas vamos ver aqui, ó. Vou rodar aqui. Esse é bem rapidinho, tá? Então rodou aqui, tá? Rodou aqui. E aí, a gente agora vai carregar ele. De preferência. Caraca. De preferência é usando o pipeline, certo? Então aqui, ó, vou fazer um exemplo meramente ilustrativo, hein? Meramente ilustrativo. Esse medicamento não existe, né? Acho que vocês concordam comigo. E lá nos exemplos não tem ele, tá? Moxantolina, tá? Um exemplo assim muito assim, que veio na minha cabeça assim, não sei porquê, tá? Não existe, tá vendo? Não tem, tá? E aí foi prescrito moxantolina para o tratamento de flatulência crônica. Vou usar o pipeline do tipo NER. Aquele que eu salvei como NER Medicamentos 2, né? E aqui eu preciso disso aqui, ó, Aggregation Strategy Max. Para quê? Para ele juntar as palavras. Eu vou depois mostrar sempre para vocês verem. Vou pegar o classificador aqui, ele vai devolver um cara, eu vou iterar e vou rodar. Então tá ali, ó. Medicamento, moxantolina, patologia, flatulência. O ideal, né, talvez aumentando lá, fazendo um hiperparâmetro, seria que ele pegasse flatulência crônica, né? Que ele pegasse isso tudo como sendo uma patologia só. Mas esse dataset é muito pequeno, tal, a gente esperar que ele faça muitas coisas é complicado. Se eu tirar o Aggregation Max, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele nem vai trazer esse negócio do... Ele nem vai trazer esse negócio do... Ai, caceta. Ele nem vai trazer esse negócio do Entity Group e ele vai trazer assim, ó. Tá vendo? Olha os tokens aqui, ó. Moçan. Aí o outro token aqui, ó. NTO. Aí o outro token aqui, Lin. Aí o outro token aqui, A. E todos eles com medicamento, mas ele não agrupou. Tá vendo? Ele não agrupou. Ele não agrupou. Mas aqui tá a divisão. Mas pelo menos ele acertou. Ele foi colocando medicamento para cada parte aqui. Ele foi colocando. Ficou legal, entendeu? Mas para a gente ter um negócio melhor, quando usar o pipeline desse tipo, o ideal é colocar aqui esse aggregation strat. Tem o simple, tal. Com esse dataset eu tive que apelar para o max, tá? Com esse dataset pequeno. Mas tem um lá que é chamado simple, tá? Mas aí com o max funcionou aqui legalzinho. Aí ele foi e agrupou. Beleza, pessoal? Podemos continuar? Vamos para mais um. Vamos para mais um tipo de atividade de processamento de linguagem natural. Ou alguém tem alguma dúvida? Posso passar? A gente já vai passar para um negócio que é um pouquinho mais dificinho, entendeu? Eu quero saber se está tranquilo para todo mundo aí.
tranquilo para todo mundo? Dou-lhe uma, dou-lhe... Deixa eu ver aqui o chat aqui, pessoal. Então beleza. Então beleza, vamos continuar. Vamos lá. Bem, vamos continuar. Só respondendo aqui uma mensagem aqui. Bem, agora a gente vai trabalhar, vamos tentar fazer um fine tuning para perguntas e respostas, só que aonde não é exatamente aí num chatbot, tá? É pergunta e resposta aonde a pergunta, a resposta, ela está contida dentro de um contexto. Isso significa que na hora de treinar, não na hora de fazer a predição, na hora de fazer a predição a gente vai passar contexto e pergunta. E aí ele vai ter que dar a resposta. Na hora de treinar, a gente vai ter que passar 3 coisas: contexto, pergunta e a resposta, para ele poder aprender, certo? Na verdade, contexto, pergunta e resposta e posição da resposta no contexto. Ainda tem isso. Tá? Para isso, a gente vai utilizar um conjunto de dados chamado no SQuAD, tá? Que é o Stanford Question Answering Dataset. É um conjunto de dados popular utilizado para treinar e avaliar modelos de máquinas no contexto de perguntas e respostas. Ele foi criado pela Universidade de Stanford e é comumente usado para tarefas de compreensão de linguagem natural. A principal característica do SQuAD é que ele contém pares de contextos e perguntas, onde as respostas para as perguntas estão contidas no contexto. Cada exemplo no conjunto de dados consiste em um trecho de texto, uma pergunta relacionada a esse trecho e a resposta correta para essa pergunta. A tarefa para modelos de question and answer, né, é treinar para prever posições iniciais e finais das respostas dentro do contexto. Em outras palavras, são treinados para destacar a parte relevante do texto que responde a pergunta. É isso. Então vamos lá. Vou carregar aqui. Vamos fazer aqui bem devagarzinho. O modelo você já conhece. O dataset não. Eu vou mostrar para vocês que dataset é esse aqui. Esse é o dataset do SQuAD no formato V1, tem o formato V2 agora, mas esse aqui é o mais clássico. E o pessoal traduziu ele para português. Pegou o original e traduziu. Esse dataset, ele é tamanho considerável, grande, tá? Somando tudo aí é umas 100 mil linhas, tá? E aí ele tem aqui, essa parte aqui, de título, a gente ignora. O que importa é isso aqui, ó. Contexto, tá? Pergunta e a resposta. Então, vocês vão ver que às vezes o contexto se repete várias vezes. Por quê? Porque a ideia é treinar para diferentes perguntas sobre aquele mesmo texto. Então tem um texto grande aqui, arquitetonicamente, tal, não sei o que, papapá, não sei lá. A quem supostamente a Virgem Maria apareceu em 1858 em Lourdes, na França. Aí tá aqui a resposta. Bernadette Soubirous, alguma coisa assim. E a posição onde aparece lá a resposta, tá? Aí tem outras perguntas sobre aquele mesmo negócio. O que fica em frente ao edifício principal do Notre Dame? Até porque, ó, uma estátua de cobre de Cristo. Que tá aqui, ó, uma estátua de cobre que tá no meio do texto. Então a ideia é essa dos quadros, tá? É um tipo de que a gente chama de Extractive KA, que é
perguntas e respostas extrativas, tá? Isso aqui tem, assim, muitas utilidades para diversos contextos, né? Diversos contextos. Por exemplo, na área legal, né? Poderia ser você tem lá a petição inicial e a pessoa vai fazer, ou até você poderia, você tendo uma infraestrutura boa, você carregar os autos inteiros e aí a pessoa fazer perguntas sobre os autos, e aí ele vai lá e vai trazendo as respostas sobre tudo que está naquele documento. Né? Uma das várias possibilidades. Tá? Então, beleza, vamos lá. Aí carregamos esse modelo. Aqui, vou mostrar para vocês um negócio opcional, que é o seguinte. Vai afetar a precisão? Obviamente. Se vocês quiserem, como esse dataset ele é grande, esse é aquele dataset que eu falei para vocês que eu deixei rodando lá eu deixei rodando no Kaggle, fui lá lanchar com o Malsan e Carlos, voltamos e tava rodando ainda. Aí o que eu fiz? Eu falei, cara, vou pegar uma fatia. Então peguei aqui uma fatia de 10 mil e 20% de 10 mil lá do treinamento. Tá? Então assim, essa é uma opção que você pode fazer para não demorar tanto. Mas se você quiser usar o dataset inteiro, você pega o máximo de precisão, pode mandar bala. Essa é a parte que vai ser bem chatinha. Vamos lá. Esse dataset, esse tipo de coisa, para você preparar ele, dá um trabalho considerável. Tá? Então vamos bem devagar. Primeiro, o tokenizer, ele permite que você passe aqui aquele tipo de parâmetro tamanho variável, você tokenize, você faça a tokenização de várias variáveis, né, ao mesmo tempo. Então aqui eu aproveitei para tokenizar a pergunta e o contexto de uma vez só. Porém, para ele truncar só o segundo cara, isso é, truncar o contexto, não a pergunta. O que é truncar? É se o contexto for maior do que isso aqui. A gente pode aumentar o max length? Podemos aumentar o max length. Isso vai exigir mais memória também, essas coisas, tá? E aí tem esse parâmetro novo chamado stride, tá? Esse parâmetro novo chamado stride. E esses dois aqui, esses returnable inflow tokens e return offset mapping. Primeiro, para a gente trabalhar com BERT para perguntas e respostas, ele vai pedir, além do input da máscara de atenção, ele vai pedir esse cara aqui, ó, tipos do ID dos tokens e a posição inicial e a posição final. Porque o que seria a label para ele, seria aonde que está a resposta daquela pergunta no contexto. Tá? Então por isso que ele tem esse formatinho aqui. Agora já não é mais uma tripla, agora é um negócio bem grandão. Esse parâmetro chamado stride, ele controla o quanto a janela de tokenização vai avançar ao longo do texto durante a subdivisão. Lembra aquele negócio do Mo Santolina? Quando o texto é tokenizado, especialmente quando é muito longo, ele é dividido em janelas menores para processamento eficiente. O stride determina a quantidade de sobreposição entre essas janelas. Por exemplo, nesse exemplo aqui no caso, o valor do stride aqui, 128. Isso significa que após processar uma janela de tokens de 384, que é o que eu passei aqui, o max length, a próxima janela começará 128 tokens adiante no texto original. Isso cria uma sobreposição de 256 tokens. Por quê? 384 menos 128. Tá? O uso do stride pode afetar a quantidade de sobreposições entre as janelas de tokenização e, portanto, influenciar como as informações contextuais são tratadas durante o treinamento. Valores diferentes de stride podem ser experimentados para otimizar o equilíbrio entre gastar hardware e precisão, basicamente. Outra coisa. A gente tem aqui essas duas variáveis, sample mapping e offset mapping, que eu usei o POP. O que é POP em estrutura de dados, galera?
Me ajuda a lembrar aí. O que o pop normalmente faz? O pop ele serve para quê? E qual a estrutura de dados que usa o pop? Vai retornar o último elemento do array. Isso. E aí normalmente o array ele vai se comportar como uma pilha, né? Sim, meu filho. Retorna e deleta, né? Normalmente, né? Não Isso, sei é se porque ele todas as tira, né? linguagens Tira o fazem cara de isso. cima, né? Tira o cara de É, cima. Que é o famoso. O primeiro a entrar é o último a sair, né? O FIFO, né? Primeiro a entrar é o último a sair. Então, esse cara eu usei ele no meu grupo de tokenização. Não estou usando um dataset. Aqui eu estou criando uma função. Isso significa que ele vai mandar todos os dados do treino e depois vai rodar todos pro de. Ele vai rodar. Aqui até eu fiz um negócio. Aqui eu até fiz um negócio errado. Depois eu vou corrigir lá. Que aqui ele está diminuindo 2 vezes. Por isso que ele está tão pequeno assim. Aqui na verdade era para ser eval data. Vou até corrigir isso aqui no slide antes que eu esqueça. Por isso que ele foi tão rápido. Aí beleza. Aí ele vai tirar. O que ele vai fazer? Ele vai usar esses caras para pegar, tirar e deixar separado esses caras, que é o sample mapping vai ser para acompanhar os exemplos excedentes, que passaram do max length, lá da truncagem. E esse cara eu vou pegar e guardar e tirar, vai ser o cara para mapear os tokens para os caracteres originais, tá? Aí eu vou pegar esses dois caras e vou começar a fazer um laço aqui. Que laço é esse aqui que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele segundo cara, né, que eu fiz, que essa é eu ter um mapeamento e saber os tokens para os caracteres originais, dependendo de ter passado ali do tamanho ou não. E para cada um deles, eu vou lá pegar o input ID daquela posição, que lembra que ele passa tudo. Não tem aquele IDX aqui. Não é uma classe aqui, é uma função. Vou pegar o caractere especial, se ele tiver ali, que é o caractere, o CLS, que é o caractere de classificação, tá? Aí, eu vou pegar os IDs das sequências, tá? Vou pegar os IDs das sequências. E o que eu vou fazer com os IDs da sequência? Eu vou... Quer dizer, na verdade, antes de fazer isso com ele, tá? Eu vou pegar a resposta, a posição em que começa a resposta, lá o dataset ele tem isso lá, e onde termina. Para você saber onde termina um texto, se você tem na posição inicial, é só você fazer o quê? Você pegar, vamos dizer, a palavra é casa, começa na posição 0. Casa tem quantos caracteres? 4. Então vai ser 0 mais 4, certo? Por isso que está aqui, ó, len do texto, certo? Aí, esses dois whiles aqui, eles vão servir para quê? Para eu poder ir token a token enquanto, tá? Enquanto aquele cara for positivo, eu vou dizendo, ó, token start mais um, token start mais um. Para eu poder fazer o quê? Eu ajustar o início e o fim para garantir a correspondência de token ao contexto tokenizado. Porque aqui no dataset é aquele mesmo problema lá do NER. Aqui tá as palavras bonitinhas, mas na hora que eu tokenizar, esse arquitetonicamente vai virar trocentos token. Então eu vou ter que aqui, ó, enquanto estiver batendo, aqui, ó, colocar esse while para ele ir fazendo aqui, ele ir marcando, ó, esse cara é aquele token. Beleza. Aí, aqui vai ser o seguinte: detectar, faltou aqui o C, se a resposta está fora do intervalo. Nesse caso, essa feature é rotulada com CLS. Então, se o offset do cara, da posição do início, for menor ou igual o caractere de início e o offset desse cara for maior ou igual o caractere final, tá?
é que esse cara tá fora do intervalo, esse token. A gente coloca aquele caractere especial lá, aquele CLS. Se não, aqui que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai mover o token start e o token end para as duas extremidades da resposta, tá? Então o que ele vai fazer isso? Ele vai simplesmente mapear para que ele saiba direitinho que, por exemplo, lá para aquela determinada pergunta lá, mas aqui o Instituto Lobond, não sei o que, sei o que lá, o trabalho e uma vida. Aí tá aqui, ó, resposta, Instituto Lobond. Então ele saber que isso tokenizado vai começar no token 0 até o token, sei lá, 33, tá? Então aqui novamente ele vai fazer aquele mesmo procedimento, ó. Enquanto não for, aí ele vai marcando, tá? E vai adicionando o append. Para quê? Para poder o start position e o end position, ele montar uma coisa mais ou menos assim, ó. Deixa eu colocar aqui um printzinho aqui pra gente ver. Um sysexit. E agora eu vou trazer o cara para chamar ele, né? Fazer um map aqui dele. Fazer o map tanto dos 80% como dos 20%. Aí ele vai rodar aqui e ele já vai dar uma parada aqui. Apesar que acho que eu esqueci de importar o sys, mas não tem problema não. Ele vai parar de qualquer jeito. Ó. Então ele montou esse cara aqui, ó, com os inputs e tal, tá? Vou mostrar aqui, por exemplo, já que esse aqui já vai ser o primeiro, vou mostrar aqui, ó, a posição, esse aqui, posição start position, só pra gente ver aqui, ó. Então tá aqui, ó. Ele tá dizendo que pro primeiro cara lá, da primeira pergunta que veio aleatoriamente para ele, a gente para poder saber, a gente teria que chegar aqui e pegar aqui, ó, examples posição 0, né? Eu teria que chegar aqui e fazer o seguinte. Aqui, ó. Ah, na verdade, acho que aqui ele não vem com posição 0. Ele vem com... tem que dizer qual é o... Tem que dizer aqui qual é o... A pergunta, o contexto, tudo certinho. Quer dizer... Answer... Posição 0. Aí beleza, ele tá aqui, ó. Para esse answer aqui, deixa eu colocar aqui 84%. Deixa eu ver aqui a pergunta aqui, né? Sem a pergunta fica difícil, né? Também, né? Question. E o context também. Não. Então tá aqui, ó. Qual porcentagem dos egípcios... É a pergunta, pena de morte, não sei o que, não sei lá. Aí o for... Aí tem alguma coisa aqui... Aí tem aqui 84% dos egípcios, né? Então, esse answer start aqui,
ele fez todo esse trabalho para ele poder conseguir pegar isso aqui tudo tokenizado, aonde que começa a pergunta. Que no caso, se fosse texto, seria 498. Agora, aqui na posição aqui das janelas do token, aí o que ele fez? Ele vai ficar aqui com o identificador, o 118. Beleza? Então isso tudo foi para poder montar no formato dele, para ele poder conseguir, ele na hora do treinamento, ele identificar aonde aquela resposta de 84% ela fica no texto tokenizado. Muito parecido com a questão do NER, tá? Só que aqui, infelizmente, dá muito mais trabalho. Tá? Bem, feita a tokenização, a gente chega aqui, aí já parte para a parte mais fácil, porque é usando aquelas classes novas, né? Então aqui, por exemplo, se coisa... A gente parte para cá. E a gente configura aqui o nosso... Vou colocar aqui 2, porque eu já tenho um treinado aqui. Bet size de 8. Número do epochs. Preciso passar um data collector, tá? O default mesmo, preciso passar um data collector, senão não vai funcionar. E vou colocar aqui para treinar esse cara. Vamos lá. Isso porque eu não peguei o dataset todo, né? Eu peguei uma parte só do dataset, tá? Vou até pausar aqui para a pessoa que está assistindo o vídeo. Pessoal, voltando à gravação aqui. Eu até acabei não esperando terminar aqui, demorou muito tempo com aquela fatia. E eu peguei um que eu já tinha treinado ontem, tá? O pipeline agora é do tipo Question Answering. O modelo e o tokenizador é esse que eu treinei, né? Eu dei esse nome, coloquei nessa pasta. Aqui está o contexto. É até aquela primeira pergunta. Primeiro contexto, mas a pergunta é diferente. Quem supostamente apareceu a samba na França? Aí ele respondeu aqui, Virgem Maria. A gente pode testar outras coisas aqui. Entendeu? Chega aqui, pega aqui. Cara, acho que aqui tá até melhor. Aqui, esse negocinho do Google tá até melhor do que o do coisa. Então a gente joga aqui um outro contexto qualquer. Rio de Janeiro, uma grande cidade brasileira, Beira-Mar, famosa pela... Qual estátua tem no Rio de Janeiro? Ao vivaço aqui, tá? Não testei isso antes, não. Cristo Redentor. Beleza? Cristo Redentor. Onde fica o Cristo Redentor? No Rio de Janeiro. Quem fosse um pouco mais específico, né? Falasse que era no topo do Corcovado. Mas beleza. O Rio de Janeiro é conhecido por... O Rio de Janeiro conhecido por...
Grandes favelas. Não tá errado, não. Fazer o quê, né? Não tá errado, não. Errado não tá. Errado não tá. Enfim, errado não tá. Mas é isso, pessoal. É isso. Beleza? Bem, vamos agora falar sobre mais um. Falar sobre mais um tipo de modelo, tá? Que é um modelo chamado T5. Só responder uma mensagem aqui. O T5, ou Text to Text Transformer, por isso que é T5, né? Porque são. Licença, assim, você tinha parado a gravação, você botou de volta pra gravar? Não vi. Botei aqui, ó. Tá gravando, tá gravando. Ah, valeu, desculpa te cortar. Nada, não, é bom, é bom. Fique à vontade. Ele tem esse nome T5, né? Vou até para poder, né? Porque é por causa desses 5 T's aqui, né? Text to Text, Transfer, Transformer. Você vê que ele já é um modelo que ele está numa outra categoria. Se a gente voltar lá para aquela outra aula, tá vendo? Ó? Enquanto o BERT estava aqui, o GPT está aqui, não estou falando que um é melhor do que a outra, nada disso não, tá? Pelo amor de Deus. O BERT está nessa categoria, que é a categoria encoder to encoder, encoder to decoder, tá? Ou sequence to sequence, melhor ainda conhecidos. Então vamos lá. É um modelo de linguagem desenvolvido pelo Google Research. Ela é parte de uma família de modelos transformers que se destacam no processamento de linguagem natural em várias tarefas relacionadas. O T5 é particularmente interessante porque segue uma abordagem text-to-text, que significa que pode ser treinado para várias tarefas de processamento de linguagem natural formuladas como problemas de conversão texto para texto. Isso é, ele acaba sendo bem genérico, tá? Dá para fazer milhões de coisas, entendeu? O treinamento do T5 envolve a exposição do modelo a uma ampla variedade de tarefas, como tradução automática, sumarização de texto, respostas a perguntas e muito mais. A ideia é que o modelo aprenda a representação semântica geral das palavras e frases, permitindo que ele realize várias tarefas sem assim, um conjunto fechado de tarefas específicas. Essa capacidade de realizar múltiplas tarefas com um único modelo treinado é uma das vantagens dos modelos do tipo text-to-text, tornando-os versáteis e eficientes. O T5 demonstrou desempenho notável em benchmarks de processamento de linguagem natural, contribuindo para os avanços significativos dessa área. Prefixos. No contexto dos modelos de linguagem como o T5, os prefixos referem-se a instruções específicas fornecidas à rede para orientar seu comportamento. Esses prefixos são adicionados à entrada para adicionar o modelo a uma tarefa específica que deve ser realizada. Por exemplo, ao realizar uma tradução automática, o prefixo pode ser traduza de inglês para francês. 2 pontos. Isso permite que o modelo compreenda a natureza da tarefa e gere uma saída apropriada. Novamente, ele ajuda a ter um ponto de entrada para ele saber qual texto, sequência para sequência, ele tem que ter um melhor resultado, tá? Por isso que o T5 ele trabalha com esse conceito de prefixo. Os prefixos são uma parte crucial da arquitetura T5, pois permitem que o modelo seja aplicado a uma ampla gama de tarefas de processamento de linguagem natural, desde resumo de texto até tradução e questionamentos e respostas. Essa abordagem text-to-text é poderosa, pois oferece uma estrutura unificada para diversas tarefas,
simplificando treinamento e aplicação de modelos em diferentes contextos. Bem, vamos lá. Esse exemplo aqui, eu tenho que fazer realmente Ana Maria Braga. Eu tenho que rodar ele. Eu tenho que rodar esse exemplo aqui. Eu vou mostrar o código, mas já vou carregar. Eu fiz vários, na verdade. Vou carregar alguns deles para mostrar para vocês pronto. Porque demora muito para rodar isso aqui, tá? Vamos lá, vamos devagar. Primeiro, qual dataset eu vou usar? O da CNN. A gente usa bastante para classificação. Dessa vez a gente vai tentar usar para uma coisa diferente. No da CNN tem o quê? Tem o texto da matéria e tem o resumo dela. Vamos tentar fazer com que, mesmo com a limitação do meu hardware, eu consiga fazer ele pegar um texto e gerar o resumo da notícia, tá? Então, beleza. Aqui, aquela divisão, vocês já conhecem. Tá? Aqui começa a ficar um pouco diferente. Eu vou usar a classe de AutoModel para uma coisa específica, que é específico o quê? Que é o AutoModel for Sequence to Sequence. Acho que é Large Language Model, esqueci agora. O que é o L? E aí eu vou pegar essa versão aqui que fizeram do T5 em português. Tá? Essa versão aqui. Beleza. Pré-processamento. Eu vou pegar o texto que ele vai mandar para mim e para todos os textos lá daquela notícia, todas elas eu vou colocar assim, como se fosse um prefixo, uma instrução. Em inglês mesmo, tá? Mas não tem problema. Summarize, né? Resuma, 2 pontos. E aí vai ser isso e o texto. Essa linha ela vai fazer isso, ela vai pegar tudo e depois eu vou pegar esses textos com isso e vou tokenizar. Vou colocar eles para tentar o max length de 756, para tentar pegar o máximo que eu puder aqui do texto, tá? A label é a saída, certo? Qual que vai ser a saída? O resumo. Eu vou esperar aqui quando der summarize para isso aqui, ele traga isso aqui. Vou colocar aqui para ele pegar 256. Celso, pode colocar mais? Pode, se você tiver hardware para isso, beleza. Aí tá, fiz aqui aquela minha função de pré-processamento que eu vou usar ela com o quê? Com aquele map, né? Vamos lá. Map do 80 e do 20. Nesse caso aqui nem vai ser 80 e 20, vai ser 80-10, 90-10, perdão, tá? Aí aqui, repetição. Meus argumentos, eu vou até colocar aqui um 5, sei lá, que acho que eu já fiz tanto, já perdi a cabeça. E aqui o tamanho do meu batch size. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Essa hora que a gente vê que... Essa hora a gente fica triste de ser pobre. Ó, lembra que o batch size é o tamanho das amostras que ele vai utilizar. Isso influencia quando você tem uma variedade muito grande de texto, que é esse caso aqui. Esse caso tem uma variedade muito grande. Eu não precisei de um batch size grande quando eu fiz o gerador de síntese da demanda, porque quem é advogado sabe que as petições iniciais e as contestações são tudo modelo, então elas têm uma variação não tão grande assim. O ideal, para ter uma precisão bacana isso aqui, seria eu ter um batch size grande. Mas se eu chegar aqui e fizer isso aqui, ó, 8, que é o default dessa classe aqui, tá? É o default. Se eu não passar nada, ele vai passar 8. Vou tentar, na humildade. O data collector é específico também, lembra? O outro foi específico, esse aqui, ó, for sequence to sequence. Meu trainer, tudo, aquilo que você já conhece. Mando salvar. Vou tentar aqui rodar. Lá. Ele demora um pouco primeiro, ele vai tentar tokenizar e tal. Aí ele vai começar... Ih, Charlinho. Sem memória. Tentou alocar 200 megas, só que a GPU
que tem capacidade de 12 GB, só tinha 166 livre. Essas são aquelas horas que eu me sinto muito triste de ser pobre. Muito triste mesmo. Entendeu? Infelizmente. Aí eu fui tentando várias coisas aqui, fui tentando 5, 6, não sei o que. Acho que eu consegui foi com 5, alguma coisa assim. Tá? Até deu pra. Eu lembro que acho que até consegui 5 e 8 aqui. O consegui 5 e 8 aqui. E aí ele vai comer a memória da minha placa de vídeo todinha. Só que, cara, vai demorar mais de 1 hora pra fazer isso aqui, tá? Então, vou pausar aqui. E vamos carregar um que eu já tenho pré-pronto aqui, tá? Deixa eu pegar aqui o conteúdo no slide, o pipeline. E vai ser isso aqui, ó. Pipeline de qual tarefa? Text-to-text generation. Tem a tarefa summarize? Tem, mas não dá muito certo com esse cara aqui. Aí eu tenho vários que eu testei. Tem 1, 2, eu fiz vários aqui. O meu tá aqui com o nome de 3, tá? Mas eu até corrigi ele no slide. Já que você vai gerar o 1, tem que ser o 1 aqui também. O 1 que eu digo é nada, né? Então aqui tem um texto aqui de uma notícia doida aqui, ó. Wilmer Antônio Martim, conhecido como Hugo, seria o alto comandante das Forças Armadas, o maior grupo rebelde do país. Ele é acusado de ter perpetuado um ataque no clube noturno em fevereiro, matou 35 pessoas e feriu 160. Hugo também estaria envolvido no assassinato do empresário japonês, encontrado morto em novembro, 3 tiros, as autoridades. Ele é acusado de administrar uma rede de sequestro, blá, 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 blá. E também responsável por sequestrá-lo, isso aqui, levar uma montanha. Vou passar esse cara já com prefixo. E aí vou pedir para ele pegar aqui o texto gerado, que é o que devolve nesse tipo de pipeline. Homem é acusado de ter perpetuado um ataque num clube noturno em fevereiro que matou 35 pessoas e feriu 160. Aí foi o resumo lá que ele fez. Tá? Bem, pessoal, para a aula de hoje foi isso. Deixa eu pausar aqui.